Seja muito bem-vinda e bem-vindo a mais um programa Diálogos da Gerovida. Hoje, o nosso episódio de número 45. Estou aqui com a minha querida Deusilvânia. A Deusilvânia já esteve conosco no ano passado para falar sobre o tema das múltiplas tarefas, das múltiplas funções, das múltiplas atividades da mulher. E hoje ela volta para falar também de um outro tema pertinente ao mundo das mulheres, que é um tema mais dolorido, mais sofrido, que cada um lida da melhor forma possível. Hoje vamos falar sobre abortos espontâneos, o impacto na vida da mulher. Eu vou apresentar a Deusilvânia para quem ainda não conhece e depois, como sempre, vamos direto ao assunto. Deusilvânia Falcão é professora associada da Universidade de São Paulo, é doutora em psicologia pela Universidade de Brasília, mestre em psicologia social e graduada em psicologia pela Universidade Federal da Paraíba. Deusilvânia, seja muito bem-vinda mais uma vez ao nosso programa Diálogos da Gerovida, no nosso episódio de número 45, e vamos direto ao assunto. Então, o tema é aborto. Você está aqui por quê? Você já passou por essa experiência. Então, conta para nós um pouquinho como foi para você ter passado por essa experiência de ter aborto espontâneo. Então, queria primeiro agradecer a você, Wanda, pelo convite, porque eu acho que esse é um tema super pertinente na vida de qualquer mulher, né? De qualquer ser humano que tem aí o desejo de ser mãe. E eu observo que é um tema muito doloroso e realmente poucas são as pessoas que conseguem falar sobre ele ou destacar, né, na mídia. Então, eu te agradeço por essa sensibilidade. Também quero saudar as pessoas que estão nos assistindo agora. Eu espero que essa nossa conversa seja uma conversa enriquecedora para as pessoas que estão nos ouvindo. E a experiência de ter tido 2 abortos, na verdade, foi muito dolorosa, né? Primeiro porque, como toda mulher que sonha em ser mãe, eu tinha um desejo muito grande de colocar em prática tudo que eu aprendi com a minha mãe, né, com as minhas tias, que eu convivi bastante, né? Eu morava numa casa onde havia muitos adultos e eu estava sempre presente na vida das mães da minha família. Então, quando um bebê nascia, eu ia até a casa delas e ajudava na criação, ajudava a trocar fralda, a dar banho. Então, para mim, era um mundo muito lindo, né? Então, quando eu resolvi ser mãe, eu resolvi no momento em que eu já havia me realizado profissionalmente, porque eu sempre tive esse cuidado, eu tinha visto a experiência de outras mães, por exemplo, mães adolescentes que não haviam programado a gravidez e que passaram por situações difíceis, muitas vezes do pai não aceitar, ou do próprio namorado, ou o marido não queria a criança. Então, eu observava muito isso e dizia, não, no dia que eu for mãe, que eu realmente for colocar em prática isso, eu quero já estar casada, com a minha vida toda organizada, não só profissionalmente, mas também financeiramente. Então, quando eu decidi, eu estava realmente acreditando que ia dar tudo certo. E aí foi muito difícil, porque na primeira vez que eu engravidei, eu não tinha essa experiência de nunca ter tido um aborto. Então, eu falei para todo mundo, eu estou grávida, né? Eu já era professora da USP, falei para os meus alunos, e eu sempre tive uma proximidade muito grande com os meus alunos. Então, eu me lembro que um dia até cheguei à sala de aula, e foi muito doloroso, porque eles não sabiam que eu havia perdido o bebê, né? Que eu ia contar justamente nesse dia, e eu cheguei e eles ficaram ali cantando. Na hora que eu cheguei na sala, imagina a cena, eu entrei na porta e eles estavam em coro, com os braços assim, falando Nana Neném, cantando a música da Dona Neném. Para eu entrar na sala, eles estavam com a intenção de me agradar. Eu despenquei assim, a chorar, eu chorei bastante, copiosamente. E eles disseram, professora, a gente só quis fazer essa surpresa boa, a gente não sabia. E aí foi quando eu falei, gente, eu perdi meu bebê, eu ia justamente falar isso para vocês. Ou seja, foi um grande aprendizado para mim, né? Porque quando eu engravidei novamente, pela segunda vez, eu fiquei calada. Eu não contei para ninguém.
que eu estava grávida, justamente porque as pessoas, elas começam a perguntar, e aí o bebê? É que nem quando você casa, ou quando você namora. Ah, quando é que vem o casamento? Aí você, quando é que vem um filho? Então, quando você está grávida, e o bebê, como é que está? Então, é natural as pessoas perguntarem. E aí, na segunda vez, eu fiquei quietinha, até porque a primeira vez que eu perdi o bebê, além de ter sido a primeira vez, foi muito doloroso, porque na vez que eu soube que eu havia perdido o bebê, meus 2 tipos de aborto foram abortos retidos, né? Foi uma gravidez interrompida, onde os bebês, eles ficavam no meu ventre, mas eu não sabia que eles já estavam sem batimento cardíaco. Então, eles deviam morrer e ficar ali, e eu só sabia quando eu ia fazer a ultrassom. Então, na minha primeira gestação, o dia em que eu fui fazer a ultrassom, uma das ultrassons, né, eu fui sozinha, porque meu marido estava viajando nessa ocasião, eu não tinha ninguém perto para ir comigo, e eu fui só. E aí foi muito difícil, porque a pessoa que fez a minha ultrassom, ela falou simplesmente assim: este feto não procede mais. E eu falei: como assim, doutora? Como assim este feto não procede mais? A senhora está dizendo que meu filho ou minha filha morreu? Sim, este feto não procede mais. Não há mais batimentos cardíacos aqui presentes. Você não está vendo? Ela foi tão dura, ela foi tão técnica, que eu fiquei assim, eu não acredito que a senhora está falando assim do meu filho. Eu estou falando que não há mais batimentos cardíacos, né? E foi complicado porque eu comecei a chorar, e aí a assistente dela foi quem me abraçou e disse assim no meu ouvido: ela não sabe o que é ser mãe, ela não tem filhos, e ela não tem a sensibilidade e empatia para entender a tua dor nesse momento. Mas eu sou mãe, eu não estudei tanto quanto ela, mas eu sou mãe e eu estou entendendo a sua dor. Quando ela falou isso, eu entendi realmente que quando a gente é mãe, mesmo antes da gente ter o nosso bebê no nosso ventre, ou seja, eu já sonhava com o meu bebê ou com os meus bebês, com os meus filhos, né? Então, a primeira vez que eu engravidei era um único bebê. Ele já tinha, ou ela já tinha nome, eu já tinha comprado roupinhas, eu já tinha feito planos, eu já idealizava, eu já sonhava, né? Então, não deixou de ser um filho. Na verdade, foi um filho que eu tive, e que infelizmente faleceu. E que foi muito duro, né, conviver com tudo isso, porque na nossa sociedade, falar sobre aborto, mesmo que seja um aborto espontâneo, ainda é um tabu. E falar do luto perinatal, que é esse luto, né, de você justamente perder, é mais complicado ainda, porque as pessoas acham que, pelo fato da gente não ter visto a carinha do bebê, de não ter convivido com o bebê, vai passar. Deus vai te dar outro. Você é muito jovem, vai vir outro. É porque tinha que ser. Então, a gente escuta muitas coisas assim. A única coisa que eu escutei que me consolou foi uma frase de uma amiga que falou assim para mim: a natureza é sábia. Então, se não vingou, é porque havia ali também uma sabedoria do seu organismo. Foi a única coisa. Apesar de eu ser cristã, apesar de eu ser muito esperançosa, mas tudo que as pessoas falavam para mim entrava por aqui e saía por aqui. Nada fazia sentido. E aí, então esse primeiro aborto foi muito dolorido. Eu saí daquela clínica chorando. Eu tinha ido a pé, porque era perto da minha casa. Eu voltei chorando, feito uma louca no meio da rua, assim, chorando. Cheguei em casa, a minha secretária, né, do lar, estava lá em casa, era uma senhora já, que já era inclusive avó. Ela também teve a sensibilidade de me dar um abraço muito forte, foi muito importante, né? Eu tenho sorte de ter secretárias do lar que estão sempre comigo, são mulheres assim que também são muito lutadoras. E a dona Lucília, na ocasião, né, ela foi muito importante para mim. Ela me deu aquele abraço e ela falou: olha,
eu entendo também a tua dor, né? E me consolou ali. Então, assim, na segunda gravidez, como eu falei, eu passei um tempo, né? Eu não fui atrás do que tinha acontecido, porque eu fiquei tão desnorteada que eu acabei fazendo todo o procedimento que tem que ser feito para aborto, né? No caso de aborto retido, eu fui para o hospital, tive que tomar toda a intervenção medicamentosa, tive o apoio da minha família, e aí eu procurei a minha médica e ela falou, olha, eu acho melhor você dar um tempo, né, pelo menos uns 6 meses, até seu útero voltar ao normal, você também se recompor, você também tem mais força para encarar uma nova gravidez. E assim eu fiz. E aí eu engravidei pela segunda vez. Dessa vez eu fiquei calada, não falei nada para ninguém, a não ser para as pessoas realmente muito próximas, né? Minha mãe, minha avó, marido, minha sogra. Então, eu realmente me contive, né? E já sabia que era uma menininha, e aí, infelizmente, aconteceu novamente de ter um novo aborto retido e a mesma cena. Fui fazer um ultrassom, só que dessa vez eu fui acompanhada, né? E soube ali que havia novamente o mesmo problema, os batimentos cardíacos haviam parado. E eu fiquei mais uma vez, né? Porque cada dor é única, cada pessoa é uma pessoa, e cada dor que a gente sente também é única. Era minha segunda filha, né? Foi uma dor, assim, muito, muito forte, porque o que aconteceu? Eu fui para o hospital novamente fazer os procedimentos e um fato muito desagradável aconteceu. Eu tive que ir ao toalete, como eu já havia tomado as medicações que os médicos passam, né? No caso de aborto retido, a bebê caiu na minha mão, né? Então eu pude ver, foi uma coisa assim, ela estava toda formada, já o saquinho, consegui, na hora eu fiquei muito, assim, desnorteada, porque eu peguei na minha mão, né, caiu na minha mão, assim, muito, eu senti um negócio caindo, quando eu peguei era ela, né, e aí eu chamei meu marido, que estava lá comigo, a gente chamou uma enfermeira, a enfermeira logo tomou as providências, e aí sim a gente resolveu fazer um exame laboratorial do que acontecia, né, e aí ali começou a nossa peregrinação em busca de respostas, né? Nós fomos para vários médicos, fomos por várias intervenções, fomos para um geneticista. Então, Wanda, o médico, né? Ele nos orientou a ciência, e ele disse uma coisa, né? Ele falou, olha, isso acontece não só com vocês, mas com milhares de casais, inclusive casais que eu já atendi e que tiveram depois êxito, né? Eu quero que vocês tenham um pouco mais de paciência, que vocês se cuidem da relação de vocês, eliminem o máximo que pode circunstâncias, situações que possam trazer estresse para vocês, especialmente no caso para mim, né? Que iniciar toda essa gestação. Então, assim, foi uma outra dor, né? Como eu falei, especialmente porque eu sabia que era uma menina e eu a vi, né? Então foi muito difícil também superar tudo isso. E é interessante, Silvana, eu vejo a minha história, a nossa história, porque eu passei também por 2 abortos, passei também por toda essa investigação para saber. Então realmente as histórias, elas são muito mais comuns do que a gente imagina. E você comentou um pouquinho que ainda é um tabu. E a gente só percebe que é mais comum do que a gente imagina quando a gente passa por isso. Então, quando eu passei por isso, eu fui pesquisar e eu vi o quanto isso é comum, como esse médico falou para você, né? Então, por que você acha que ainda é tratado dessa forma, meio que escondida, meio como tabu, falar sobre a questão do aborto? Eu acho que por 3 grandes motivos. Me veio agora aqui à mente. Primeiro, porque a palavra aborto é uma palavra que incomoda, né? Incomoda porque a gente sabe que não só existe o aborto espontâneo, que foi era desejo nosso, realmente aconteceu, e tem o aborto legalizado.
né? E que há muitas questões aí por trás, muita gente que não concorda, que acha que já é uma vida ali, mesmo que a pessoa tenha sofrido um abuso sexual, por exemplo. Eu acho que esse é um dos motivos. Segundo, porque o aborto representa também a morte de um sonho, a morte de um bebê, a morte de um ideal. E falar de morte também é um tabu. Uhum. As pessoas não gostam de falar da morte, as pessoas não gostam de conversar sobre a morte, né? É coisa ruim, né? Você começa a trazer um tema como a morte, as pessoas na hora cortam. Ah, vamos parar de falar nisso. Uhum. Vamos viver a vida. Interessante porque é uma coisa que todo mundo vai passar. É a única certeza que nós temos, mas ninguém gosta de lidar com ela, né? E terceiro, que eu acho que acaba também sendo para alguém, né? Uma vergonha, tipo assim, será que eu sou incapaz? Será que eu sou uma mulher incapaz de gerir um filho, né? Dá aquela angústia muito grande, tipo, você vê muitas mulheres tendo filhos e você não pode ter, então vem aquele sentimento de impotência, e é difícil falar das nossas fragilidades, muito difícil, né? Das nossas vulnerabilidades. Então, eu acho que esses são basicamente assim os três principais fatores, na minha opinião, para que esse tema ainda seja um tabu na nossa sociedade. Concordo, sim, concordo com você. Como você foi falando, eu fui vivenciando, né, relembrando e percebo que é realmente por aí mesmo, né? E aí, você passou por tudo isso, né? O que você, depois dessa, você contou das duas, né? Mas o que você fez, né? Como que você conseguiu aí se restabelecer emocionalmente depois de ter passado por essas perdas? Olha, tem duas coisas que eu acho que me ajudaram bastante. A primeira, a minha fé, porque eu acho que nesses casos a espiritualidade, a inteligência espiritual, a própria religiosidade também acabam ajudando. Então, assim, eu sempre acreditei que dias melhores iriam chegar, não perdi a minha esperança, não perdi a minha fé, né, de ser mãe. E segundo, que eu busquei terapia, né? Eu sou psicóloga, mas a gente sabe que todo psicólogo que se preza precisa fazer terapia, e era uma dor muito grande, era um nó muito grande. Então, eu busquei terapia, e assim, foi muito bom o período que eu fiz terapia, porque eu pude lidar com todos os sentimentos complexos que essa situação me trouxe. Por exemplo, eu sempre fui uma pessoa que eu não sentia inveja de ninguém. Nunca senti. Eu sempre assim, eu costumo até dizer, né, assim, eu falo, olha, eu não tenho inveja, eu admiro e me inspiro, mas eu não quero a vida da pessoa para mim, né? A gente tem aqueles modelos na nossa profissão, modelo de mãe, em que a gente olha, nossa, quisera eu me inspiro nessa pessoa, nessas grandes mulheres para ser mãe ou para ser uma boa profissional. Então eu sempre tive boas inspirações, mas eu nunca tinha sentido inveja de ninguém. Por incrível que pareça, a primeira e única vez que eu senti inveja na minha vida e que eu tive condição de trabalhar, eu tive que trabalhar isso na terapia, foi quando eu perdi meus bebês, tanto da primeira como da segunda vez. Eu não sabia que sentimento era aquele, era um sentimento que traz a inveja, ela traz muita culpa. Porque como eu sou do bem, eu pensava assim, gente, mas eu sou do bem, por que eu tô com inveja dessa pessoa? Eu tô com raiva, porque ela tá grávida e eu tô. Uhum. Exemplo, vamos supor, eu passava, eu ficava assim, me perguntando, por que comigo? Se eu tinha feito tudo certo, como manda o figurino, né? Eu tinha namorado, por exemplo, eu fiz tudo que a cartilha mandava, né? Então, assim, pelo menos meus avós me ensinaram, você tem que namorar, depois que você namorar e você casar, você vai se organizar bem para você ter seus filhos. Então, eu tinha feito tudo como manda o figurino. E eu olhava para o lado, via, por exemplo, pessoas que eram usuárias de droga, tendo filho. Pessoas que nem sonhavam em ser mãe, tendo filho.
pessoas que com pouco tempo de relacionamento já tinham seus filhos e viviam aquela vida assim. Então eu olhava para uma mulher grávida, eu sentia inveja. E foi muito difícil para mim aceitar que eu, Deus Ivane, estava sentindo isso. Porque eu sou uma pessoa, eu sou cristã, eu sou uma pessoa do bem, eu sou... nunca havia sentido inveja de nada, nunca tinha sentido inveja porque a pessoa tinha mais dinheiro do que eu, ou porque tinha um trabalho, porque nunca tinha sentido inveja. Mas a primeira e única vez que eu senti inveja na minha vida foi de olhar uma mulher grávida e ter realmente a vontade de estar no lugar dela, de ser aquela pessoa e de ter raiva. E eu tentava disfarçar essa dor, eu dizia, não, aí vem a culpa, né? Aí eu ficava ruminando, meu Deus do céu, por que eu tô pensando nisso? Que louca eu tô ficando louca. Eu não posso, eu não conseguia disfarçar, porque eu sou muito transparente, eu não conseguia disfarçar. Eu dava aquele sorriso, mas tentava me aproximar, às vezes, até do bebê, quando o bebê nascia, mas assim, era uma coisa muito louca. E eu trabalhei isso na terapia e foi muito importante eu trabalhar esse sentimento de ambivalência. Por quê? Porque eu dizia, eu quero esse lugar, o que eu fiz, meu Deus, de errado? Por que ela tem lá no programa e eu não tenho, sabe? Então, assim, eu acho que a terapia me ajudou muito, não só a trabalhar esses sentimentos negativos, porque não tem como a gente negar, eu acho que a gente precisa aceitar todo e qualquer sentimento que vem, culpa, inveja, raiva, ciúme, né? E também os sentimentos positivos, né? Eu trabalhei muito os meus propósitos, já estava inclusive trabalhando a possibilidade de ser uma mãe adotiva, de adotar um bebê, só que era complicado, porque, né, eu teria que convencer também meu marido a ter um filho, né? Eu olhava assim outras mulheres e dizia, meu Deus, será que meu marido vai deixar de gostar de mim porque eu não posso ser mãe? Porque eu não consigo ser mãe? Será que eu vou dar conta de viver esse sentimento? Porque eu acho que inconscientemente a mulher ela também quer agradar o seu cônjuge, o seu parceiro. E eu queria muito que meu marido também fosse pai, porque ele também tinha o desejo de ser pai. Então eu me sentia impotente. Eu dizia, que tipo de mulher sou eu? Será que ele vai começar a olhar para outras mulheres que podem dar a ele um filho ou uma filha? Sabe? Eu comecei a me sentir inferior a outras mulheres. Comecei a me sentir, às vezes, até um pouco perseguida quando encontrava uma mulher muito... E olha que, assim, eu tive minha primeira gravidez com 32 anos e a segunda com 33. Mas eu achava que as mais novas iam dar conta. Sabe aquela fantasia toda? Pronto, agora ele vai começar a olhar para as outras, para as menininhas. Ele acha que eu já estou... Sabe? Vem tudo que é de fantasia na cabeça da gente. Tudo, 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 tudo. Então, foi na psicoterapia que eu trabalhei tudo isso, em que eu pude colocar cada sentimento no seu lugar, me organizar interiormente, organizar a minha casa, né? Minha casa interior, para novamente estar, para aceitar o que era meu e o que era do outro, e aceitar, de alguma maneira, a vida como ela estava sendo. E aí fui também cuidando da minha alimentação, que eu acho muito importante, fui cuidando de atividade física, voltei a fazer atividade física, né, assim, fui trabalhando os aspectos biopsicossociais, né, o cuidado também de ficar próximo de pessoas que me traziam emoções positivas, que não ficavam me trazendo coisas ruins, né, sentimentos ruins. Então, foi o processo que eu vivenciei para superar essa dor. E você falou que você também passou a olhar para os outros aspectos, né, para cuidar da parte física, né, do corpo físico. Teve algum impacto no seu corpo físico essas perdas? Não, assim, não teve. É assim, que eu assim, não senti. Só mesmo a gravidez, assim, aquele processo de você ver que a sua barriga estava crescendo e depois você vê que ela, sabe, que não... Mas, assim, em termos de saúde física, né, eu só continuei tomando todas
os cuidados que uma mulher, quando quer engravidar, tem que ter. Continuei tomando minhas vitaminas, meu ácido fólico, cuidando de uma alimentação equilibrada, mas não tive nenhum problema, assim, de ordem física, não. Tá. E aí, hoje, né, Silvânia, hoje você é mãe de 2 meninas gêmeas, você é professora da gerontologia na EASH USP, tem uma larga experiência, como você disse, em psicologia, mas em psicogerontologia. Então, conta como foi esse processo de conseguir engravidar. E também eu queria que você já pensasse assim, que dicas você daria para as mulheres e casais que estão passando ou passaram já por essa situação, para que essas pessoas possam retomar suas vidas e continuar vivendo suas vidas de forma mais equilibrada. Pois é, então vamos lá, né? Como foi que eu tive as minhas bebês lindas e amadas? Então, depois que a gente saiu lá do geneticista, né, que viu que realmente eu tinha feito tudo que era de exame, e ele falou, vocês têm que manter essa esperança aí acesa, aí eu fiquei tranquila, deixei passar os 6 meses de novo, fiquei tranquila, e aí meu marido foi para os Estados Unidos para fazer um curso pela empresa que ele trabalhava, ele passou acho que uns 2 ou 3 meses lá, e esse período que ele ficou lá, eu fui viver com ele uma semana, e fui nessa semana, curti a viagem com ele, voltei para o Brasil, ele ficou lá, né, ainda passou acho que mais de 1 mês e meio lá, e aí eu comecei a sentir, eu estava só aqui, comecei a sentir umas coisas que eu já tinha sentido da primeira e da segunda gravidez. E aí eu desconfiei que eu estava grávida, né? Fiz o teste, fiquei super feliz, mas muito temerosa. Uhum. Muito feliz, mas assim, temerosa, porque eu falei, meu Deus, será que eu vou passar por tudo de novo? Uhum. Deus, será que vai ser tudo de novo? Então, assim, é comum a gente sentir esse medo, né? E aí, aí eu não falei nada para ele. Quando ele chegou no aeroporto, né? Depois de eu já saber que estava grávida, eu preparei um cartaz, uma cartolina, peguei uma foto de um bebezinho que eu não sabia. Eu sabia que eu estava grávida, mas não sabia que eram de 2 bebês. E eu peguei um bebezinho dessas fotos de revista de bebê, Uhum. que colei a foto e coloquei bem-vindo, papai, né? Welcome, né? E fiquei como, sabe quando a gente chega no aeroporto, as pessoas com cartazes, bem-vindo, eu tava lá com esse cartaz, segurando, né, para ele chegar e ver. E assim, obviamente, ele se emocionou muito, eu mais ainda, porque, né, foi uma surpresa. E a gente, assim, não perdia as esperanças de ser pai e mãe. A gente não perdia. Eu acho que isso é uma grande dica que eu dou. Uhum. Apesar de que quando a coisa realmente não dá, também a gente não vai, tem que agir com o princípio da realidade. Se não dá, realmente tem que acordar, então, para essa realidade e procurar outros meios, né? Mas como o médico tinha deixado essa esperança para a gente, então eu fui viver essa esperança. E aí, para nossa surpresa, quando a gente foi fazer o ultrassom, né, eu fui com ele, eu não ia mais para ultrassom sozinha, porque eu tinha medo de ter novamente o mesmo problema. A médica, que obviamente foi outra médica que fez o ultrassom, né, falou assim, vocês fizeram tratamento? Aí eu já comecei a ficar com medo. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, vem bomba aí, que se eu fiz tratamento tem algum problema. Não, porque aqui tem 2 corações. Aí eu falei, pronto, o bebê tem 2 corações, já nasceu com defeito, já vai nascer com defeito, né? Eu estava tão assim, já maltratada pelas experiências anteriores, com medo, né? E aí ela disse, não, porque são 2 bebezinhos, vocês estão grávidos de gêmeos, né? Na época a gente não sabia se era menino ou se era menina. E a gente se abraçou muito, chorou, até a médica chorou também no dia, porque assim, foi uma emoção tão grande, a gente contou para ela a história, ela não conhecia a nossa história, então assim, foi uma emoção muito grande. E aí, obviamente, assim, eu tive muito cuidado, eu pude realizar realmente todo aquele desejo, né, de estar grávida, e aí eu tive muito cuidado, conversava muito com as minhas bebês, né, no dia que eu descobri que eu que estava grávida de 2 meninas, eu fiquei super feliz. E é interessante porque quando eu era criança,
ter aquelas brincadeiras de criança, você vai ser o quê quando você crescer? Você vai ser quantos filhos? Eu sempre dizia, eu quero ser mãe de gêmeas. E a minha mãe dizia assim, então, para você realizar esse sonho, você tem que comer banana gêmea. A minha mãe brincava comigo, dito popular. E toda vez que eu ia para o supermercado ou para uma feira livre, eu saía naquela penca de banana procurando as bananas gêmeas. E no dia, na hora que eu encontrava, eu ficava super feliz e comia aquela banana com muito prazer, achando que realmente ia ser mãe de gêmeas. E, sim, eu vi que, apesar de todo o sofrimento que eu vivi, que foi muito, muito, muito doloroso, eu pude ali, eu perdi 2 bebês, mas eu ganhei 2 bebês, né? Cada bebê, quando eu perdia, interessante, eu tinha uma maneira de simbolizar. Eu comprava um anjo de barro, e aí eu colocava aqui na minha casa ou lá na universidade um anjo para o primeiro bebê e um anjo para o segundo bebê. E aí quando elas vieram, eu falei, meu Deus, eu acho que eu tô muito feliz, porque são os 2 anjos aí. Eu não digo que foi os que eu perdi, mas eu pude então realizar, acho que o desejo era tão grande de ser mãe de gêmeas que elas tinham que vir sozinhas, as 2, de uma vez só, né? Então, acho que já no 6º mês, né, eu fui acompanhando todo o ultrassom. No 6º mês, a minha médica, uma excelente médica, tanto a minha ginecologista, né, como a minha médica que acompanhava, né, a ultrassom, elas foram me dizendo que era melhor ficar em repouso absoluto no 7º mês, e aí eu tive que realmente parar, né, com as coisas da universidade por um tempo e eu ficava trabalhando em casa com o computador, acabei terminando até um livro que eu tinha que terminar, no final esse livro até ganhou o prêmio Jabuti, fiquei super feliz também, e assim, foi muito bom porque elas vieram ficar em incubadora. Então, eu tive as 2 já na 38ª semana, finalzinho da 37ª, já entrando na 38ª, elas vieram bem, foram bebês tranquilas, pude vivenciar a maternidade, pude colocar em prática todos os meus sonhos, né? Me dediquei, assim, exclusivamente a elas. Eu me lembro que eu deixei uma mensagem lá no e-mail da universidade, estou de licença maternidade, eu tinha férias vencidas, juntei tudo. Eu sei que eu fiquei assim, vivendo para elas. Amamentei as 2 1 ano e 2 meses, exclusivamente até o 6º mês, porque é difícil. Muitas pessoas dizem que é complicado amamentar gêmeos, né, por muito tempo. Eu amamentei 1 ano e 2 meses e exclusivamente até o 6º mês. Era super cansativo, mas assim, era muito prazeroso. Né? Eu acordava às vezes 7, 8 vezes à noite. Me lembro que um dia até estava ninando lá, saí do meu quarto, fui para o quarto delas, fiquei ninando. Quando eu fui colocar no berço, tinha uma bebê que eu estava ninando. Quando eu fui colocar no berço, tinha outra bebê. E aí que eu vi que eu estava ninando um pedaço de pano, um lençol, cansada que eu estava. Mas pude realizar e assim, pude colocar em prática as teorias, né, teoria do apego, sempre me preocupei muito em fortalecer o vínculo mãe-bebê. Então, assim, foi muito bom, e está sendo bom até hoje, né, com todos os desafios da maternidade. Elas estão hoje com 11 anos, e, assim, é o maior presente que eu já recebi na minha vida, né, tenho muita fé em Deus, então eu agradeço a Deus todo dia por esse grande presente. Eu posso ter me realizado muito profissionalmente, mas como mãe, isso realmente é muito forte para mim. E o conselho, a sugestão, né? Prefiro falar a sugestão que eu dou, é assim, se a pessoa realmente tem o desejo de ser mãe e não tem questões físicas que realmente a impeçam de ser, ou o casal, né? Eu acho que vale a pena manter a esperança, a chama acesa, até realmente o momento que o seu próprio corpo também responder de uma maneira positiva, que você tem essa vontade, né? Mas, assim, obviamente, se a pessoa não tem mais condição, por N motivos, eu acho que a gente tem que, na verdade, apesar da dor ser muito forte, mas trabalhar muito as nossas emoções e os mitos, né?
a mulher, ela desde criança, ela é muito incentivada para ser mãe. A gente já nasce com uma boneca na mão para brincar. Então é ali o desejo da maternidade. É como se eu me sentia antes de ser mãe uma mulher incompleta. Eu acho que essa era uma grande angústia para mim. Eu dizia, meu Deus, eu não sou uma mulher completa. Eu sou muito incompleta. Então, se eu não tivesse tido as meninas, eu acho que o grande desafio para mim, e eu vejo que é das amigas também que ainda não têm filho, é trabalhar com essa questão de se sentir incompleta. Não, a gente pode ser uma mulher e uma mulher feliz mesmo não sendo mãe. Sim. Existe muito mito em torno disso, né? Então, eu acho que um caminho é fazer terapia, buscar mesmo trabalhar esses medos, essas angústias, essas inseguranças, não só para insistir na maternidade, como também para desistir. Porque tem uma hora que realmente, assim, tem colegas que tiveram mais de 9 abortos, tem uma colega que ela teve mais de 9 abortos, ela conseguiu, no final ela conseguiu, ela tem um filhinho. Mas tem outras mulheres que não têm, não conseguem mesmo. Então, eu acho que, para essas mulheres que não conseguem, eu acho que o caminho também é esse, sabe? Trabalhar a ideia, essa crença de que é possível, sim, ser feliz, né? Mesmo não tendo filho. Sim. E eu vejo, assim, algumas mulheres que acabam adotando um bebê e sendo muito felizes também. Outras que mesmo não adotam, mas vêm os sobrinhos e acabam tendo alento com aqueles sobrinhos, ou aquelas que realmente focam no trabalho e se realizam ali. Eu vejo muito também agora a história dos pets, né? Tem muita mulher que não tem, eu tenho amigas que não têm filho e acabam se realizando com os pets. Sei que nada substitui totalmente um filho, uma figura humana. Mas, assim, o que eu estou querendo dizer é que cada um vai ter um caminho a seguir. E que esse caminho, eu acho que para ele ser menos doloroso, é preciso um autoconhecimento. O conhecimento a gente desenvolve através das terapias, né, de inteligência emocional, trabalhando nossa inteligência emocional, nossa inteligência espiritual. Enfim, é uma grande jornada, mas é uma jornada que merece aí ter a esperança. E assim, uma coisa que me incomodava também é que eu procurava literatura sobre isso, na época, livros, alguém que pudesse, como eu, por exemplo, eu queria ter assistido a minha, eu não encontrava nada na internet, né? A minha fala aqui, eu não encontrava. Então, assim, a gente se sente muito sozinha. Hoje já vejo, 11 anos depois, né, 12 anos depois, eu já vejo que já há um movimento, né, inclusive da própria psicologia, que trabalha a psicologia perinatal, né, o luto perinatal. Eu já vejo o movimento dos próprios psicólogos em relação a isso. Eu fico feliz porque eu acredito que vai ajudar muitas mulheres, né? Como a sua atitude agora de me trazer, né, de repente o meu depoimento pode encorajar alguém, dar esperança, não sei, né? Ou realmente é uma aceitação de que, não sei, eu acho que é aceitação mesmo. Nossa, muito bom, Deusivânia. Realmente você abrir toda a sua história, nos contar, assim, como foi o seu processo. De fato, acredito que possa aí ajudar muitas pessoas que já passaram ou estão passando por isso, né? Eu, particularmente, como já comentei, quando eu passei por isso, eu sinto que é imprescindível as pessoas falarem, elas se escutarem, elas serem acolhidas na dor delas, né? Então, agradeço imensamente, né, a sua participação hoje. Eu que agradeço a oportunidade. Tá bom, então. Então, por hoje é isso, pessoal. Agradecemos a sua participação em mais um programa Diálogo da Gerovida. Nos vemos no próximo Diálogo da Gerovida. Até mais. Até, pessoal. Um beijo. Tchau. Agradecemos por ter assistido o nosso programa até o final. Se você gostou desse episódio, dê um like, deixe seu comentário e compartilhe com quem você acha que se beneficiaria com esse conteúdo. Aproveite para se inscrever no canal da Gerovida e seguir nossas redes sociais. Conheça também nossos cursos e atividades por meio do site da Gerovida. Conte sempre conosco!